Graça e paz, amada igreja. Que essa noite você aplaude e glorifique esse Deus maravilhoso. Amém? Quem aqui hoje está disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem a derramar aos nossos corações? Amém? E com a alegria que hoje, a Laiane vai trazer uma palavra maravilhosa vinda dos céus ao nosso coração. Uma líder dessa casa, que sempre está disposta a servir o nosso Deus com muito empenho, com muito amor. Vamos orar pela vida dela, que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite, amém? Jesus amado, nós te damos honra, nós te damos graça, Pai. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Tenha liberdade, Pai. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Paizinho amado, através das nossas vidas, ó Pai. Que essa noite, Senhor, a tua palavra, Pai, venha ser rema, venha ser diretiva para os nossos corações, Senhor. Nós dizemos sim para Ti, Senhor, e opera a Tua vontade, o Teu querer sobre as nossas vidas, Pai. Toma, Senhor, a vida da Laiane em Tuas mãos, ó Pai, reveste com o Teu sangue poderoso, Senhor. Usa, Pai, conforme a Tua vontade, o Teu querer, Jesus. Vem trazendo, Pai, calmaria, Senhor. Vem trazendo, Pai, interpretez da Tua palavra, Jesus amado. Pai amado, tudo aquilo que o inimigo tentou fazer, Senhor, tira, Pai, quebra, Deus, em nome de Jesus. Todo cansaço espiritual, todo desânimo, Pai, que venha cair por terra em nome de Jesus. E que essa noite, Pai, só há um lugar para Ti, Jesus. Que o Senhor venha reinar, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te damos graça, nós te damos liberdade, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, amém? Amém. É um privilégio estar aqui mais uma vez, pela segunda vez. E é sempre um privilégio trazer a palavra de Deus, E que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. E vamos começar com uma reflexão, Eu não sei vocês, mas eu amo o mês de dezembro. É um mês que a gente fica mais sensível e que a gente começa a fazer também algumas reflexões, Fazemos algumas reflexões do que aconteceu durante o ano, do que a gente se comprometeu a fazer lá no final do ano passado, no início desse ano, do que a gente fez, do que a gente não fez, aquele momento de olhar o cartaz de metas, aquele momento de refazer o cartaz de metas. E com essas reflexões, a gente faz também algumas promessas, não é verdade? Para o novo ano que se inicia. E aí, às vezes, a gente promete, que vai ter uma vida mais fitness, que vai emagrecer uns quilinhos. Ou a gente se compromete a ter uma vida mais saudável, se alimentar melhor. Outras vezes, a gente se compromete até mesmo com a nossa vida financeira. Não, esse ano eu vou ser controlada, não vou estourar meu cartão. E, na maioria das vezes, a gente se compromete, a ter uma vida mais constante com Deus, a orar mais, a jejuar mais, a ler mais a Bíblia, ou às vezes a gente se compromete a ler a Bíblia toda, no novo ano. E nos primeiros meses ali, as coisas vão muito bem, a gente vai fazendo, vai acontecendo, mas e aí chega uma hora que parece que as coisas, elas dão uma desandada, E por que que isso acontece na nossa vida? É pela falta da constância. Eu quero que você repita aqui comigo agora a palavra constância. Constância. E vamos abrir em 1 Coríntios 15, 58. Primeiro Coríntios 15, 58. Que aqui fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes
e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Tem algumas traduções que vai falar seja firme e inabalável, né? A palavra inabalável, ela significa fortemente apoiado, firme, fixo. E outra tradução vai falar seja firme e constante. Então, aqui, na palavra do Senhor, ele já nos fala sobre a gente ter constância. E a falta de constância, ele nos impede de muitas coisas na nossa vida. De avançar, talvez, em um nível profissional, né? Mas a principal delas, ela nos afasta de ter intimidade com Deus. E esse é o tema da nossa ministração hoje. Vida íntima com Deus. Hoje nós vamos falar sobre 3 paradigmas religiosos que, aliados com a falta de constância, nos impede de ter uma vida íntima com Deus. Amém? Amém. E é bem provável, né, que nessa caminhada você já tenha ouvido falar na expressão lugar secreto, né? Até mesmo quando nós somos crianças, a gente geralmente tem aquele lugar escondido, seguro. E quando se trata da nossa vida com Deus, não é diferente. Nós vamos abrir agora em Mateus 6:6. Mateus 6:6. Que vai falar assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Aqui nessa passagem, Jesus nos fala sobre um lugar secreto, né? E muitas vezes nós temos a impressão que esse lugar secreto é um lugar onde a gente entra, onde a gente ora, onde a gente fala, onde a gente faz as nossas petições, a gente chora, a gente lê a Bíblia, às vezes canta um louvor, fecha a porta e sai. E a primeira coisa que eu quero trazer para a gente nessa noite é que lugar secreto não se fecha. Lugar secreto é sobre conhecer a Deus. Lugar secreto é sobre estar sensível à voz de Deus. Ele não é apenas um lugar onde eu vou entrar, vou fazer todos os meus pedidos, porque na maioria das vezes a gente mais pede do que agradece. Sai daquele lugar, fecha a porta e tchau. Não. Lugar secreto não é sobre um momento, mas é sobre um estado de sensibilidade espiritual. Outro paradigma que nós temos muitas vezes sobre o lugar secreto é que esse lugar nós temos o hábito de entrar e falar. E muitas vezes nós não temos a sensibilidade de parar para ouvir Deus falar, né? Não precisa abrir, não. Se os meninos só quiserem projetar, Tiago 1,19, só a parte B. Tiago 1,19, a parte B. Fala assim: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. E nós temos muitas coisas importantes para falar para Deus, né? Por isso que quando a gente entra nesse lugar secreto, a gente quer falar e não parar mais. Mas Deus, Ele tem muito mais coisas importantes para falar para a gente. Quando a gente entra nesse lugar, quando a gente decide parar para ouvir Deus falar, muita coisa muda na nossa vida. Porque você pode falar o ano inteiro e nada mudar na sua vida. Mas quando Deus fala, alguma coisa vai mudar. Então, que nós possamos entender que o lugar secreto não é um momento, mas é um estado de sensibilidade, de estarmos sensíveis para ouvir a voz de Deus todos os dias, 24 horas por dia, e não apenas em um lugar, mas que nós possamos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus a todo o tempo. Outro ponto que nos impede de ter intimidade com Deus é sobre ler a Bíblia para conhecer um livro. Porque muitas vezes a gente se compromete. Agora, em 2023, eu vou ler a Bíblia toda, do início ao fim. Mas qual é o intuito do teu coração em ler a Bíblia, né? E em Mateus 22, 29,
nós vamos encontrar a resposta. Mateus 22, 29. Que aqui fala assim: e Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Existem 4 tipos de pessoas. Aquelas que conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. Existe um outro tipo de pessoa que não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Existem as pessoas que conhecem o poder de Deus, mas não conhecem as Escrituras. E quem conhece as Escrituras e o poder de Deus, que é nesse lugar que a gente quer estar, né? A diferença entre cada um está na forma como lê a Bíblia. Se lê com o intelecto ou se lê com o coração. Porque desde sempre nós ouvimos falar, né? Você precisa ler a Bíblia. E muitas vezes a gente até pensa que ler a Bíblia é uma ação para agradar a Deus. Né? Às vezes a gente até ouve, você precisa ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia para Deus. Deus não precisa que a gente leia a Bíblia para Ele, porque Ele já sabe, né, gente? Ele mesmo que escreveu a Bíblia, então Ele já sabe. Mas muitas vezes nós precisamos nos perguntar o porquê eu preciso ler a Bíblia. O para quê? Qual é a motivação de eu me comprometer para eu ler a Bíblia? Qual é a motivação que está nisso? E em Mateus 23, 1, nós vamos encontrar a resposta do porquê nós precisamos ler a Bíblia. Mateus 23, 1, que diz assim: então Jesus falou à multidão e a seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Então, aqui na palavra de Deus, né, fala que o maior erro dos fariseus era ler as Escrituras e não praticar. Era ler o livro para conhecer, para ter conhecimento sobre o livro e não sobre o autor. Não lia com o coração, mas lia com o intelecto, com simplesmente a vontade de adquirir um conhecimento. E por causa disso, não experimentaram a mudança de vida. E com a gente, também não é diferente hoje. Se nós lermos a Bíblia com a intenção de apenas ter o nosso intelecto, de apenas conhecer um livro, nada vai mudar. Você pode ler a Bíblia 10 vezes no ano e não conhecer a Deus. Ou talvez você pode ler um capítulo e Deus se revelar para você. O que vai diferenciar é a motivação do seu coração. Se você está lendo a Bíblia com o intelecto ou se você está lendo com o desejo de conhecer o autor desse livro. Então, todas as vezes que nós formos ler a Bíblia, que a gente possa ter, né, o entendimento de ler com o coração, de ler com o desejo de conhecer o autor, e não apenas para o nosso próprio intelecto. Um terceiro ponto aqui também que nos impede de avançar no nosso nível espiritual, de avançar a ter intimidade com Deus, é sobre a obrigação ou a necessidade, né? É diferente a questão entre a obrigação e a necessidade. Nós temos uma célula na semana, o culto de quarta-feira, o culto de domingo. E muitas vezes nós fazemos essa prática dessa rotina como se fosse uma obrigação. Eu vou para a igreja porque é mais um culto, porque é mais uma quarta-feira, porque é mais um domingo. Mas nós precisamos entender que nós é que temos a necessidade de buscar a Deus. Nós é que temos a necessidade de conhecer a Deus. Nós é que temos a necessidade de nos achegar, de estarmos mais perto de Deus, né? Em Marcos 5, do 24 a 29, conta a história da mulher do fluxo de sangue. Eu vou ler aqui Marcos 5, 24 a 29. Marcos 5, 24. Jesus foi e com ele uma grande multidão o seguia e o comprimia.
E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito, sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha o quê? A necessidade. Ela tinha a necessidade de ser curada por Jesus. E possivelmente no meio do caminho, até ela chegar a Jesus, aqui a palavra do Senhor fala que a multidão comprimia. Então ela teve que enfrentar muitos obstáculos até chegar até Jesus. Mas o maior dos obstáculos que ela enfrentou foi a multidão. Ela teve que deixar muita gente para trás, ela teve que passar na frente de muita gente para tocar Jesus. Mas ela não desistiu, porque ela tinha uma necessidade, a necessidade de ser curada. E muitas pessoas, elas desistem nos primeiros obstáculos. A multidão, para aquela mulher, era um obstáculo muito grande, mas ela persistiu. E muita gente se distancia, ou até mesmo desiste nos primeiros obstáculos, simplesmente porque não estão buscando a Deus pela necessidade, mas estão buscando a Deus por uma obrigação. E aí, quando vem alguém que empurra, que tira essa pessoa do caminho, nesse momento, elas param de perseguir, de seguir o caminho de Jesus, né? A necessidade, ela transforma a nossa vida e as nossas prioridades, né? A necessidade, ela nos dá foco no que realmente importa. Então, que nós possamos entender que buscar o Senhor não é uma obrigação nossa, mas é uma necessidade de alma, uma necessidade de vida. E que nós possamos, né, completar o nosso percurso até o fim e entender que nós é que precisamos de Deus, né? Outro ponto também que nos impede de ter intimidade com Deus é sobre o desempenho e a aceitação. Muitas vezes a gente baseia a nossa vida em um desempenho para ser aceito por Deus. E existem vários exemplos que eu poderia citar aqui, né? Vários exemplos que a gente, às vezes, se coloca nesse lugar de desempenho para ser aceitos por Deus. Porque aqui na Terra, no mundo real aqui que a gente está vivendo, para a gente ser aceito na sociedade, no nosso trabalho, em muitos lugares, a gente precisa mostrar o nosso desempenho. A gente precisa mostrar as nossas habilidades. E a gente acaba unindo isso a Deus, transferindo esse papel para Deus. Porque aqui na Terra eu só aceito pelo meu desempenho, porque no meu trabalho eu só subo de nível através do meu desempenho. A gente acha que com Deus também vai funcionar dessa forma, através do nosso desempenho. E quando, na verdade, Deus ele não nos baseia pelo nosso desempenho, porque Ele não nos ama pelo que nós fazemos, mas por quem nós somos. Deus, Ele não nos chamou para nós sermos fazedores humanos, né? Nós somos seres humanos, então não é pelo nosso desempenho. Não é porque, hoje eu orei 1 hora, que Deus me ama mais, ou porque eu orei 10 minutos que Deus me ama menos. Porque não é sobre o seu desempenho, mas Deus, Ele veio para te aceitar. E não é pelo que você faz, mas é por quem você é. Em Marcos 13:13, vamos abrir Marcos 13:13. Marcos 13:13, fala assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, aqui o Senhor ele nos dá uma certeza, uma garantia, que se nós permanecermos, nós vamos ter, né, o direito à vida eterna. A nossa vida com Deus, ela não é sobre a intensidade ou sobre a aparência, mas é sobre a permanência. É sobre permanecer. Porque muitas vezes, por a gente achar
que a nossa vida com Deus é sobre o nosso desempenho, a gente acaba se perdendo. Muitas vezes a gente faz o quê? Começa o ano, vou ler a Bíblia. Nunca lê um capítulo no dia, vou ler um livro todinho hoje. No primeiro dia já dá com as vistas vesga, de tanto ler a Bíblia. E aí, no resto do ano, não lê mais. A nossa vida com Deus, ela não é sobre a intensidade com que você faz, sobre a sua aparência que você quer mostrar para Deus. Você não precisa mostrar, porque Ele já conhece o teu coração. Ele sabe o mais profundo do teu íntimo. Então, não é sobre eu mostrar que hoje eu vou jejuar, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou orar. Tudo isso é importante? É. Mas não é sobre a nossa aparência, mas é sobre a permanência. É sobre permanecer constante em Deus. É a constância que vai nos levar a continuar essa caminhada até o fim. Que vai nos levar a perseverar em Deus até o fim. Então, que nós possamos entender cada vez mais que não é sobre o nosso desempenho, que não é sobre a aparência, que não é sobre a intensidade, mas é sobre a permanência em Deus. E buscar conhecer a Deus é o maior tesouro que a gente pode ter, né? É o bem mais precioso que nós temos. Porque se nós temos intimidade com Deus, todo o resto se alinha. Todas as outras áreas da nossa vida, ela vai entrando nos eixos, né? Vamos dizer assim. Mas tudo parte da nossa constância com Deus. Todos os dias um pouquinho, e todos os dias um pouquinho mais, né? Não significa porque eu nunca li a Bíblia nenhuma vez, que hoje eu vou ler um capítulo e ano que vem eu ainda vou estar lendo um capítulo. Não, você pode avançar cada vez mais. Mas entendendo que o mais importante é você manter a sua constância diária com Deus. Contar aqui uma historinha. As historinhas. Essa eu nem anotei, nem ia contar, mas eu vou contar. Imagine agora se você abre a sua conta e tem $1 milhão. Só esses irmãos que querem, Senhor, os que não querem, o Senhor manda para a minha conta porque eu quero. Imagina, né? Que alegria abrir a conta e ter $1 milhão na sua conta agora. Eu recebo, mas alguém recebe? Mas olha só, para que você faça o uso desse valor, na conta tem o quê? Uma senha, né? Todas as contas têm uma senha. E a gente fica muito alegre quando se fala nisso, né? Imagina agora, eu abrir a minha conta e ter $1 milhão lá para eu gastar, para eu fazer o que eu quiser. E isso ia mudar completamente a minha vida. Eu ia fazer isso, e a gente começa a fazer plano, e eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, e minha vida ia dar uma guinada. Imaginaram, né? Mas para você acessar essa conta, tem gente que está até fazendo plano já aí, com os $1 milhão. Mas para você acessar essa conta, você precisa de uma senha. Então, com a nossa vida íntima com Deus, é praticamente a mesma coisa, só que é muito além de $1 milhão, né? Porque o que Deus tem para entregar para a gente é muito maior. Só que para acessar esse lugar que Deus quer entregar para a gente, precisa de uma senha. E qual é essa senha? Intimidade com Deus. A senha para que a gente possa acessar o coração de Deus, a senha para que a gente possa manter a nossa vida com Deus, cumprir o nosso propósito e continuar firme até o fim, é a intimidade com Deus. Então, que nós possamos entender nessa noite que vida íntima com Deus é sobre permanecer todos os dias firme, perseverando até o fim. E era essa a mensagem que Deus colocou no meu coração. Se coloca de pé. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos, respira fundo, acalma o seu coração. Talvez você chegou aqui com muitas preocupações, cheia de planos para o novo ano. Mas eu queria que nesse momento que você pensasse em apenas uma coisa, na sua intimidade com Deus. Porque é a chave que vai te fazer acessar
tudo que você deseja, até mesmo que você nem imagina, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é Deus de glória, Deus de misericórdia. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa noite. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas não há outro lugar melhor para estar do que não ser a sua casa. Pai, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, que nós possamos acessar esse lugar de intimidade contigo, que nós possamos ter a senha, que nós possamos ter a chave para acessar o teu coração e que através disso a nossa vida venha romper em todas as áreas. Pai, nós te convidamos, tu és bem-vindo na nossa vida, tu és bem-vindo no nosso coração, tu és bem-vindo na nossa casa, tu és bem-vindo no nosso trabalho. Pai, faça do nosso coração um lar, uma habitação do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua palavra é vida em nós. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Nós te amamos e te agradecemos. Amém.